Olá, tudo bem? Você ouviu falar já sobre o chip da beleza? Bom, como nosso assunto aqui é saúde e beleza, e nós que estamos nesse mundo da mulher, da estética e que nós queremos envelhecer sempre muito bem, eu vou falar de um assunto que está em alta, que vocês têm muita dúvida, inclusive eu tenho muita dúvida, e para isso eu estou aqui com o Dr. Norberto Maffei, que ele é especialista na área e ele é ginecologista obstetra, e eu quero que ele fale um pouquinho, tira nossas dúvidas e fala sobre esse chip da beleza que as mulheres estão enlouquecendo e querendo saber na parte da saúde, o que é isso, qual o benefício que ele vai trazer para nós mulheres. Bom, primeiro, muito obrigado pelo convite, Flávia. E realmente, de alguns anos para cá, esse termo do chip da beleza ficou bastante famoso, não é? Na verdade, eu não concordo muito com esse termo chip da beleza. Embora tenha alguns benefícios estéticos, sim, ele não foi desenvolvido para isso, foi um hormônio chamado gestrinona, que foi desenvolvido por um brasileiro, chama Elcimar Coutinho, morreu agora, infelizmente, de Covid, uma das pessoas mais brilhantes que eu já conheci, aos 90 anos, totalmente lúcido, inteligentíssimo. Foi a pessoa que desenvolveu a medroxiprogesterona, aquela injeção trimestral que é tão usado. E ele fez a gestrinona para quê? Para servir como um anticoncepcional que fizesse a mulher não menstruar de uma maneira com poucos efeitos colaterais. Um implante, são uns chipzinhos que são colocados embaixo da pele. Com o passar do tempo, o que foi visto? Que algumas mulheres que tinham endometriose melhoravam muito dos quadros de dor, principalmente. E isso foi, a gente começou a indicar a gestrinona para endometriose. E na população geral, o que a gente via? A gente via que a mulher, ela ficava mais ativa, ela melhorava a atividade dela. A gente via que melhorava a libido, melhorava a disposição. E que em alguns grupos, principalmente naquelas mulheres que tinham uma alimentação regular e que faziam uma atividade física frequente, elas tinham um ganho de massa magra e uma perda de gordura. Tinham efeitos anabolizantes, tá? E tudo isso acontecia? Acontecia. A parte estética não é para todas. Certo. Se você tem uma atividade física regular, se você tem uma alimentação balanceada, você vai se beneficiar. Agora, eu chamo do chip do bem-estar. Que Tá? ótimo! E por quê? Porque funciona para praticamente todas as mulheres. Primeiro, você não vai menstruar. Sem cólica, sem TPM, sem dor de cabeça. Doutor, isso já é 90% maravilhoso para nós mulheres. Exatamente. Por isso que eu chamo do chip do bem-estar. Você não tem a menstruação. Que também isso é ótimo. Excelente. Que as mulheres têm buscado muito isso. Eu sou muito a favor das pacientes não menstruarem. Eu acho que a menstruação, quando você quiser engravidar, tem pacientes que adoram menstruar sem nenhum problema. É um direito, é uma escolha de cada mulher. E além de você não menstruar, não ter TPM, não ter cólica, nada disso, você tem uma melhora da sua disposição. Nossa! O que já é excelente. Fantástico. E em muitas pacientes, uma melhora da libido também. Então, independente de como essa mulher seja, a mais sarada do mundo ou a gordinha, ela vai ficar feliz. E é isso que importa. Aparência física, poxa, isso não significa tanta coisa assim. A gente conhece muita mulher que tem aquele corpo perfeito, que é triste. É verdade. E a gente conhece muita mulher que se aceita do jeito que é, seja um pouco mais gordinha, um pouco mais magrinha, e que é feliz. E a mulher, quando é feliz, você vê isso de longe, tá? Então, é por isso que às vezes a gente vê, é muito comum, aquela mulher que ela é linda, mas ela nem chama tanta atenção. É aquela feinha sem graça. É que a autoestima dela não está bem, e nós sabemos que os hormônios, eles alteram muito no emocional da mulher. A felicidade é visível, é a pessoa que sorri, é a pessoa que brinca, é a pessoa que você olha para ela e você vê que ela está de bem com ela e com a vida. Isso a gente consegue fazer para muitas pacientes, por isso que eu gosto do termo
do chip do bem-estar. Melhora a beleza? Para algumas pacientes vai melhorar sim. Doutor, mas melhorando o bem-estar, melhorando o humor, porque nós mulheres, desde pequenininhas, a gente ouve. Minha filha perguntou esses dias, mamãe, o que é TPM? Ela tem 9 anos, então assim, desde pequena a gente já ouve que TPM, a mulher ela fica mal-humorada, ela não fica bem, e isso realmente interfere em qualquer mulher bonita. Se você não está bem, se existe essa oscilação e tudo isso modifica e o chip vai melhorar esse bem-estar, claro que a beleza ela já está aí Claro, presente. é impressionante, né? Como a gente fala hoje em 2021 sobre menstruação e ainda é um tabu e ainda existe tanta informação errada. Todos os dias a gente ouve e fala assim, não, mas se eu não menstruar, esse sangue não vai para a cabeça e vai me dar um derrame? Doutor, existem essas Claro perguntas que não, mesmo. claro que não. Não existe nenhum problema em você não menstruar. Logicamente, todo medicamento tem efeito colateral, Sim. todo medicamento tem indicações, mas quando você tem um profissional que domina a técnica, que conhece e tenta descobrir a sua necessidade e usa exatamente aquilo que você precisa, poxa, o resultado quase sempre vai ser muito bom. Então, eu acho que a gestrinona, o chip do bem-estar é uma coisa que precisa ser conhecida e precisa ser mais divulgada, porque pode ser usada. A gente vê mudanças reais assim na vida das mulheres. Doutor, o senhor falou algo muito importante. Isso tem que ser mais divulgado. Divulgado, tem sim. que ser mais falado. Sim. Porque as pessoas elas não têm esse conhecimento. Eu vejo assim que tudo que moderniza esses medicamentos, toda essa mudança de comportamento vem para nos beneficiar. E as pessoas, tem muitas que devem estar assistindo esse vídeo que estão passando por períodos aí, a menstruação não está bem, a TPM constante, essas oscilações hormonais, e nós temos hoje recursos, nós temos como estar melhorando isso, a gente tem hoje alternativa para a gente viver bem, né, doutor? Sim, eu acho que durante a pandemia a gente aprendeu uma coisa, a importância da informação. Sim. E a importância da informação de qualidade. Informação ruim é perigosa, informação ruim mata. Né? Isso é muito perigoso. Então, você precisa buscar informação. Qual é o seu problema? Você tem muita cólica? Você tem muito sangramento? Poxa, pode ser que você não tenha nenhuma doença, mas pode ser que você tenha endometriose. E se você não tiver nenhuma doença, você precisa viver com cólica, com TPM, com dor? Isso é normal da mulher? Não. Claro que não é normal. Não. Sabe, a gente vê, é comum a paciente chegar no consultório e falar assim, doutor, todo mês eu preciso ir para o pronto-socorro, tomar injeção na veia porque eu sangro muito, eu tenho muita dor. É normal? Meu Deus, se fosse um homem, tinha morrido no primeiro ano, não sobrevivia a isso daí. No segundo mês ele teria morrido. Então não é normal você ter dor, não é normal você ter TPM, não é normal você ter sangramento excessivo, não é normal você não ter prazer pela vida, não é normal você não ter desejo sexual e você não ter prazer sexual também. A gente precisa falar isso, que é um outro tabu em 2021, onde a gente fala muito de empoderamento feminino, as mulheres dominam o mundo, mas às vezes não conhecem o próprio corpo e nunca tiveram prazer. Minha opinião como homem, eu sou um homem feminista, eu acho um absurdo isso. Tá? Então a gente precisa falar sobre isso também. A sexualidade ela é definida pela Organização Mundial da Saúde como uma necessidade básica do ser humano, no mesmo nível que alimentação, que sono, que água. Então a gente precisa falar nisso, a gente tem que quebrar os tabus, a gente tem que levar informação de qualidade, e é para isso que a gente levou uma vida se preparando e está aqui hoje. Que maravilhoso Flávia, esse assunto, a gente está falando sobre isso, doutor. Eu, sinceramente, eu adoro. Eu vou falar a verdade, eu sou muito metido, eu adoro falar, eu gosto de ver gente ouvindo, mas eu não gosto de falar besteira. Eu tento me preparar, eu estudo, tudo que eu falo quase nunca é opinião do Norberto, vem de tudo aquilo que a gente foi atrás de pesquisar. Quando eu comecei com a gestrinona,
Eu fui fazer o curso na Iomeco, na fabricante em Salvador. Conversei com muita gente, aprendi muito lá. Nós temos um grupo de médicos que a gente está sempre trocando experiência, então as coisas estão sempre mudando e vale muito a pena, tá? Independente do efeito estético, o efeito que esses medicamentos trazem para a vida da mulher, para o bem-estar, para a vida dela nas relações pessoais, para a vida sexual, poxa, isso é muito mais importante que qualquer corpo malhado ou que qualquer cabelo bonito. Gente feliz brilha, e é isso que E importa. isso é uma grande verdade. Como nós estamos falando de saúde, então vamos buscar especialistas, profissionais que realmente entendam. E nós sabemos que hoje tem tanta solução para tantas coisas que acabam nos incomodando. E eu fiquei muito feliz com esse assunto que a gente colocou aqui, que nós conversamos, porque eu também aprendi muita coisa. E, doutor, parabéns. Muito obrigada por a gente trocar esse assunto, que eu sei que muitas mulheres que estão assistindo esse vídeo vão acabar se identificando, e nós temos o Dr. Norberto que entende muito sobre esse assunto. Muito obrigada, doutor. Eu agradeço você, estou aberto a todos os convites e a gente tem muito assunto bacana para conversar e eu tenho certeza que tem muita gente precisando ouvir o que a gente tem para falar. É impressionante como numa conversinha dessa, às vezes a gente consegue mudar a vida de uma pessoa. E muda. Por isso que a gente não para, a gente continua e vamos fazer cada dia mais. E nós Muito obrigado. não vamos parar. Obrigada, doutor. Obrigado.